meu Deus do céu, porque vamos falar sobre o quê? Você não conhece esse canal? Faz favor, dá uma segurada na emoção, espera e vai até o final. Se você gostar de fato, se edificar a tua vida referente ao que tudo que vai ser explanado aqui, aí você se inscreve no canal e você começa a simplesmente seguir conosco aí nessa empreitada maravilhosa que Deus me deu em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar hoje sobre o livro de Tiago. Oh, glória! Tranquilo, que Deus abençoe cada um de vocês. Aqui vos fala é Tiago Soares. Olha só que nome maravilhoso, abençoado por Deus. Nossa, e nesse 22º dia eu vim falar desse livro maravilhoso. Todos os livros da Bíblia são maravilhosos para que nós possamos ter um entendimento e ser edificados. Porém, existem livros que falam mais contigo. E tem todo sentido esse livro para mim. Todo. É como se pegasse a Bíblia e resumisse. Então o livro de Tiago é um livro composto de 5 capítulos. Porém, se você quiser ser edificado por completo, eu creio que se você ler esse livro inteiramente, tu vai entender o porquê. Porque é salvação para todas as áreas da sua vida. É muito grandioso o conhecimento, a informação que tem dentro desse livro. Não é demagogia da minha parte, é a verdade. E diante de toda a leitura desse livro, segue simplesmente um ritmo radiante na qual ele te mostra como será e como tem que ser a sua conduta referente a muitos pontos das nossas vidas. E no capítulo 1, versículo 2, se inicia da seguinte forma: alegre-se por passar por diversas provações. É necessário que você tenha sua fé em dia, pois a tua fé vai fazer com que você persevere. E nesse sentido, nessa situação, tu vai sentir que as coisas terão outra conotação. Então você vai conseguir sim se alegrar diante das provações, pois tu sabe que existe um Deus que vai te levantar a toda situação que acontecer na tua vida. E aí nós vamos para o capítulo 1, versículo 6, que é referente a não tem um discernimento, está passando por uma grande provação, você não consegue se alegrar, o que tu vai fazer? Peça sabedoria para Ele, que Ele vai simplesmente dar para você, mas peça com fé e não com dúvida, porque se você pedir com dúvida, você vai ser igual às ondas do mar, que é simplesmente levada pelo vento. E no capítulo 1, versículo 12, para dar o segmento, ele diz que caso aprovado, você terá simplesmente a coroa da vida, pois ele vai modificar todo o quadro da sua vida. Dito tudo isso, vamos para quê? Para o capítulo 2. E no capítulo 2 ele se inicia como? Proibida a acepção de pessoas. No versículo 1 ele simplesmente fala: não faça diferença entre as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Entenda isso, pois você só vai ter a ganhar referente a essa escolha. Aí o que realmente acontece com essas pessoas que de fato fazem diferença entre as pessoas? Ela simplesmente pensa que o fato de ela ir para a igreja, o fato de ela pagar o dízimo, o fato de ela fazer o jejum, o fato de ela estar em oração, o fato de ela estar em comunhão com Deus, já é o suficiente, ela está salva. Mas a partir do momento que ela faz diferenciação de uma pessoa, irmão, não tem sentido. Jesus Cristo não faria isso. Pois assim como segue no capítulo 2, versículo 10, quem é obediente à lei, se simplesmente tropeçar qual seja o ponto, entende? Você simplesmente será culpado e responsável por estar quebrando inteiramente. E adivinha como começa o 3º capítulo? O domínio da língua. Assim como segue no 3º capítulo, no versículo 5, diz que a língua é um pequeno órgão que se vangloria de grandes coisas. Eu tenho certeza que infelizmente vai aparecer pessoas na sua mente que agem dessa forma, que ela se vangloria. Nossa, eu sou o cara, eu sou a mina, eu faço, eu aconteço. Não temos noção o quanto pode ser maléfico, o quanto pode ser destruidor, o quanto você pode elevar um nível de uma maneira totalmente obscura.
E nesse capítulo ele mostra muito quanto a gente tem que guardar a língua, tanto que tem outro versículo que fala: e possamos ter a mentalidade de ser prontos a ouvir e tardios em falar. Então, por que não frear a tua língua? Por que não prestar atenção no que você possa pronunciar? Pois de fato, sim, você pode fazer desastres acontecer. Então coloque freio, pois eu tenho certeza que a evolução irá acontecer. E já no capítulo 3, versículo 10, ela dá a menção de que, pro mesmo modo que você utiliza para abençoar, você usa para amaldiçoar. Fique ligado, presta atenção. Pois talvez possamos que não tem nada de sério, possa ser apenas uma brincadeira, porém possa ter princípios e grandes indícios de grandes destruições. E agora chegamos no 4º capítulo, e é o capítulo que eu mais amo do livro. E para quem for ler, vai assustar. Sabe por que vai assustar? Porque é um tapa, mas um tapa servindo na tua cara, para que você acorda e te alerte. Então assim, eu amo quando Deus me alerta. Por quê? Porque eu sei que Ele quer que eu permaneça junto, ali, ó, andando nos caminhos. Esse capítulo em si, eu vou passar um discernimento, algo que eu fui atrás, porque é simplesmente uma pedrada, uma faca entrando no meio do teu coração para que você possa acordar. E no 4º capítulo fala sobre a submissão de Deus, algo que fazemos com muita frequência, e de que Ele possa flutuar o melhor que Ele tem a nos oferecer, porque pedimos por muitas coisas erradas, entramos em guerras que não são nossas, e nós simplesmente criamos esse hábito de lutar por quem nem luta por nós. Olha só. Só que eu não vou a fundo desse capítulo, porque eu quero que vocês leiam. Porém, eu vou fazer um comparativo com outro livro do Antigo Testamento, que é o livro de Ageu. O livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 5, versículo 6, fala simplesmente as mesmas coisas que o livro de Tiago, capítulo 4, fala. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que o livro de Ageu é, digamos assim, 520 anos antes de Cristo, ok? E o livro de Tiago é um livro que é simplesmente 45 a 50 anos depois de Cristo. Irmão, faz a conta. Quanto tempo Deus está simplesmente implorando, jogando assim na nossa cara que precisamos de mudança, precisamos entender o que queremos para a nossa vida, que nós temos um propósito, que nós temos uma missão a zelar, que é a missão que Ele nos deu. E se passaram quantos anos do livro de Ageu para o livro de Tiago, e ele está ali, ó, ainda. E se você for parar para analisar, tem outras partes da Bíblia que vai falar a mesma situação. E nós, como povo, estamos errando. Eu, você, todos nós. E o que devemos fazer? Precisamos ter entendimento sobre isso, pois precisamos da salvação. No livro de Ageu ele diz: vocês plantam muito, mas nada colhem. No livro de Tiago ele diz: vocês cobiçam coisas, mas nada têm. É praticamente o mesmo sentido, mas se você ler de fato os dois versículos, tanto o capítulo 4, versículo 2 e 3 do livro de Tiago, e capítulo 1, versículo 5, versículo 6 do livro de Ageu, você vai simplesmente ficar pasmo, pois ele está a todo instante nos alertando que precisamos saber pedir, precisamos deixar o nosso ego e nossa vaidade no chão. E no decorrer de todo esse conhecimento passado durante esse vídeo, chegamos no 5º capítulo desse livro maravilhoso. E sim, ele inicia com paciência nos sofrimentos. E no decorrer da leitura chegamos no capítulo 5, versículo 8, onde ele diz: acalma o seu coração, pois a chegada do Senhor está próxima. E está, só que tu precisa fazer sua parte. Pois nós não sabemos qual será a hora, porém está próximo de chegar. Então ele nos conforta de todas as aflições, de todas as situações que é explanada referente aos outros capítulos. Ele simplesmente começa a nos acalmar, porque tudo tem salvação e tudo tem a solução de qualquer problema que nós estamos enfrentando. E assim, seguindo a leitura no capítulo 5, chegamos no versículo 9, onde ele pondera e alerta: irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados,
pois o juiz está na porta. Você quer mais o quê? Você ainda vai continuar julgando o coleguinha? Você entendeu? Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhos. E dando seguimento, chegamos no versículo 11, onde Jó é exaltado por ser paciente, por perseverar, entender que Deus faria tudo para ele e muito mais. É um ponto que tem que ser dado importância aqui. É tudo sobre a autorização de Deus. Porém, ele sabia que Jó seria temente e seria fiel até o final. E assim chegamos no versículo 12, onde ele pede: não jure por nada. Por nada, não jure por nada, por nada, por nada. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Aquela situação de palavra. Que a sua palavra não faça curva, que seja direta e seja verdadeira. E ali chegando no finalzinho do capítulo 5, demos outro ponto mais que importante, que é a oração de fé. Se está alegre, que cante louvores. Se está passando por sofrimento, que ore. Mas que esteja sempre no caminho de Jesus Cristo, sempre habituado em estar na presença. Que esteja próximo de pessoas que possam te trazer referência do que é ser glorificado por Jesus Cristo. Esteja próximo dessas pessoas que possam te trazer simplesmente o caminho certo que Deus quer que a tua vida se encaixe. Que possamos usar a nossa teimosia que usamos para coisas inúteis, por lutas desnecessárias, com a mesma teimosia para as coisas de Deus. E assim, chegando no fim desse vídeo, eu logo lhe peço aquela súplica de leve: por favor, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, vamos ultrapassar todas as barreiras blindadas possíveis. Quer resposta? Jesus Cristo. Fui!